Quando a era industrial começou, caminhámos em direção às cidades onde havia mais trabalho. As cidades cresceram assim, como o número de pessoas, e fomos necessitando cada vez de mais recursos. Mais madeira, mais minérios, mais água, mais alimentos, mais tudo, porque na verdade nós queremos tudo. Estimulados pelo rápido desenvolvimento industrial e pelo consumo desenfreado, lá está, de tudo, e tudo em grande quantidade, abrimos caminho à produção massiva de bens de consumo, com a agricultura, a pecuária e a indústria, a ajudar no aumento dramático do consumo de água e na desflorestação do planeta. Fomos também muito eficazes a poluir. Aliás, nós somos ótimos a poluir e geramos tanto lixo que não fomos capazes de nos desfazer dele. E lá está, produzimos cada vez mais CO2. Como resultado, aumentamos a temperatura do ar e fizemos subir o nível das águas dos oceanos. E era aqui que nós queríamos chegar. À medida que fomos fazendo escolhas, comprometemos o nosso futuro. E esta é que é a grande questão, porque está na hora de fazer opções. Nós podemos continuar a comprar mais do que precisamos, a viajar mais de carro e avião, a regar os nossos jardins com água que se pode beber e, na verdade, achamos que ela nunca nos vai faltar. A permitir que as fábricas continuem, a poluir os campos e os rios, a autorizar a pesca intensiva e as descargas tóxicas nos mares, no fundo, a fechar os olhos, para não ver os que continuam com fome, enquanto cultivamos mais do que conseguimos comer. Se este não é o futuro que queremos para viver, podemos sempre voltar ao presente e começar a fazer outras opções. Podemos usar mais vezes os transportes públicos, a bicicleta, ou partilhar o automóvel, consumir alimentos locais e sazonais de forma regrada e saudável, reciclar e reutilizar. E vejam lá esta dica: reduzir o lixo que produzimos. Outra, estender mais vezes a roupa ao sol, tomar banhos mais rápidos e até, olha, armazenar a água da chuva e utilizar a energia solar. E claro, apagar as luzes sempre que não forem necessárias e não deixar aparelhos em stand-by. Acreditamos que todos queremos participar num futuro responsável, saudável e sustentável. Nós não temos tempo para esperar por um plano B, alternativo e milagroso. Este é o nosso planeta. O que fizermos hoje para proteger o ambiente e reduzir o impacto da pegada ecológica será a garantia de continuarmos a ter um planeta para viver. O que são as alterações climáticas? São causadas por nós? E porquê? O que são as alterações climáticas? Há uma diferença entre clima e estado do tempo. Se faz sol ou chuva hoje, isso é o estado do tempo, que pode mudar todos os dias. Mas se um país costuma ter invernos frios e chuvosos ou verões quentes e secos, isso é falar do clima. Tem a ver com padrões estáveis ao longo de muito tempo. As alterações climáticas são, por isso, variações nesses padrões, no tipo de clima que temos. E a isso estão ligadas muitas coisas. Se temos mais ou menos tempestades extremas, mais ou menos secas, e se a temperatura passa a ser mais ou menos favorável à existência de várias espécies, incluindo o ser humano. E por que se fala em aquecimento global? É a mesma coisa? O aquecimento global é a subida da temperatura média da atmosfera do planeta e faz parte de todo o processo das alterações climáticas. Não quer dizer que não faça muito frio num sítio hoje, por exemplo, mas quer dizer que, em média, o nosso planeta está a aquecer de ano para ano. Já as alterações climáticas incluem outras mudanças para além da temperatura. Se chove mais ou se chove menos, em que altura do ano, ou se muda o sentido dos ventos dominantes e das correntes marinhas, por exemplo. Até pode haver sítios em que fica mais frio. Mas isso está tudo ligado. É a subida da temperatura média da Terra que está a causar uma cadeia de acontecimentos que causam estes fenómenos, em parte por causa do degelo dos polos. É mais correto falar de alterações climáticas porque são um fenómeno mais abrangente.
tal como as suas consequências, a destruição de ecossistemas, a extinção de espécies, secas mais intensas, incêndios florestais mais graves, falta de água nos sítios e tempestades mais violentas noutros lugares. Qual o papel dos humanos nas alterações climáticas? Desde o século XIX, com a industrialização, que a queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, está a encher a atmosfera de gases que têm um efeito estufa. Já deves ter ouvido falar nisto. É como se o planeta tivesse um cobertor que prende o calor do Sol entre a atmosfera e o solo, em vez de o deixar refletir. Isso é culpa de gases como o dióxido de carbono, libertados cada vez mais pelas atividades humanas, como a indústria, os transportes e a agricultura. É um processo que se acelerou muito nas últimas décadas e são as emissões de que tanto se fala. Mas o clima não foi sofrendo alterações ao longo da história. É verdade que o clima já mudou muitas vezes. Mas o que vivemos agora é preocupante porque o clima nunca mudou de forma tão rápida. Em poucas décadas já houve tantas mudanças como normalmente acontecem em centenas de milhares de anos. E desta vez não tem causas naturais. Os impactos são cada vez mais visíveis. A subida do nível do mar devido ao derretimento de gelo nos polos, o desaparecimento de glaciares nas montanhas e a extinção de muitas espécies. Portugal não escapa ao que se passa por todo o planeta. Por cá, a maior ameaça é a subida das temperaturas médias, secas cada vez mais longas e a concentração de chuva em períodos muito curtos. Os efeitos desses fenómenos passam também por um maior risco de incêndios florestais, algumas cheias, perda de biodiversidade, poluição, problemas de saúde e ainda problemas com a agricultura. E é preciso ter atenção à subida gradual do nível do mar, porque temos muitos quilómetros de costa. Os cientistas estimam que até ao final do século pode afetar 225 mil portugueses. Isto não quer dizer que estas zonas vão ficar sempre debaixo de água, mas o mar vai subir o suficiente para deixar muitos sítios mais vulneráveis a cheias. E o que se pode fazer para travar as alterações climáticas? O problema é global e muitas das soluções também são. A mais importante é mesmo reduzir, e muito, as emissões de gases com efeito estufa. É isso que se discute há muitos anos e que deu origem ao Acordo de Paris de 2015. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Os países comprometeram-se a reduzir as emissões para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus até ao final do século, tentando que não ultrapasse os 2 graus. Tudo isto em relação aos níveis pré-industriais. Cada um de nós também pode ajudar, aumentando a pressão sobre os governos e sobre os maiores poluidores, para cumprirem aquilo que foi prometido. Há anos que os cientistas deixam um alerta. É preciso um esforço global e é preciso atuar. A energia movimenta o mundo. Para que os recursos naturais não acabem definitivamente, é fundamental consumir apenas o necessário e sem desperdícios. A escassez de recursos e as consequências da sua utilização desmedida comprometem a vivência atual e futura, pelo que se torna imprescindível que todos os cidadãos pratiquem o consumo sustentável que atenda às necessidades da geração atual, sem prejudicar as gerações vindouras. Sustentabilidade. O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu no final do século XX, pela constatação de que o desenvolvimento económico também tem que levar em conta o equilíbrio ecológico e a preservação da qualidade de vida das populações humanas a nível global. A ideia de desenvolvimento sustentável tem por base o princípio de que o homem deve gastar os recursos naturais de acordo com a capacidade de renovação desses recursos, de modo a evitar o seu esgotamento. Pegada ecológica é uma expressão traduzida do inglês Ecological Footprint e refere-se à quantidade de terra e água, medida em hectares, que seria necessária para sustentar as gerações atuais, tendo em conta todos os recursos materiais e energéticos gastos por uma determinada população. O termo foi inicialmente usado em 1992 por William Rees, um ecologista e professor canadiano da Universidade de Colômbia Britânica. A pegada ecológica é atualmente usada ao redor do mundo como um indicador de sustentabilidade ambiental. Pode ser usado para medir e gerir o uso de recursos através da economia. É frequentemente usado para explorar a sustentabilidade do estilo de vida de indivíduos, produtos, serviços
organizações, setores industriais, vizinhanças, cidades, regiões e nações. A pegada ecológica de uma população tecnologicamente avançada é, em geral, maior do que a de uma população subdesenvolvida. You know you should probably reduce it, but what exactly is your carbon footprint? A carbon footprint refers to the total amount of greenhouse gases released into the Earth's atmosphere as a result of the activities of an individual or an organisation. Remember, greenhouse gases trap heat inside the atmosphere, and that's overheating the planet. So if you want to work out your own carbon footprint, you need to know the amount of greenhouse gases, like carbon dioxide, you're responsible for creating. It's a difficult thing to measure precisely, and there are different definitions about how best to calculate it. But roughly speaking, there's the direct impact of using energy when we travel or to power our homes, and there's the indirect impact of the energy that's used to create all the things we use or consume. In the developed world in particular, transport is a big part of your carbon footprint. Cutting down on the use of petrol or diesel cars and taking fewer flights is one of the most effective ways of reducing it. The place you live also contributes to your personal footprint. It's important to make sure your home is heated or cooled efficiently and is well insulated. The more you can use sustainable energy like solar or wind power, the more you cut your emissions. The stuff you use at home also adds to the problem. All that plastic, metal and cardboard takes a lot of energy to produce and dispose of. So recycling can help reducing your carbon footprint, but not as much as how you travel or heat and cool your home. Then there's your diet. Above all, red meat makes your carbon footprint bigger because cows produce so much methane, another greenhouse gas. And huge numbers of trees are cut down to create pastures on which cattle can graze. In the developing world, polluting stoves are a real problem too, so it's important to try to replace them with more efficient methods of cooking. But overall, people in poorer countries produce far smaller amounts of greenhouse gases than people in richer countries do. So, if you look at just what a country produces, the average amount of carbon dioxide emissions per person in the United States is about 16.1 tonnes per year. In China, it's 7.1 tonnes, and in the UK, it's about 5.5 tonnes. But in the Democratic Republic of Congo, it's only 0.03 tonnes, while in Qatar, which has a really small population but produces so much oil and gas, it's 38.6 tonnes. Now, that's just production. It doesn't take account of all the other things we've talked about, how much you consume. But obviously, the more money you have, the more you tend to consume. So if people in richer countries really want to reduce their carbon footprint, they need to make huge changes in their lifestyles. It can be done, and new technologies to make things greener are coming on stream all the time. But it is a reminder that the declared aim in many countries of going carbon neutral by the middle of this century means a revolution in the way we live. A eficiência energética refere-se ao consumo consciente e racional da energia. O conceito de eficiência energética surgiu a partir da necessidade de um uso sustentável dos recursos energéticos. A eficiência energética refere-se à realização de um mesmo trabalho, ou mais intenso, com um menor uso de energia do que o esperado. Ou seja, são consumidos menos recursos energéticos para suprir o funcionamento de um determinado equipamento. There's no way around it. We need fuel. We've always needed it. And today, it powers almost every aspect of our lives. But fuel comes at a cost, and that cost is rising. How do we solve this problem? We're developing alternative fuel sources, and that's valuable work. But there is one fuel we don't talk about enough.
It costs less than other fuels. And it's clean. It's energy efficiency. But wait, energy efficiency, that's not a fuel. Look at it this way. This is where Nova Scotia's electricity came from 5 years ago. Today, energy efficiency has reduced our annual need by almost 7%. Enough energy to power nearly 78,000 homes. Energy efficiency is actually competing with other fuels in our electricity mix. The more energy efficiency we generate, the less coal we need. With no emissions or power plants, energy efficiency really is our greenest fuel. And it only costs 3 cents per kilowatt hour saved, versus 12 cents to use that same amount. So it's also our cheapest fuel, by far. What's more, energy efficiency fuels our economy, creating jobs, spurring innovation, and positioning Nova Scotia as an industry leader. So while we keep searching for better fuels, let's not forget that the real breakthrough in energy is using less. We can all make better energy choices. Let's make energy efficiency our first fuel. A sustentabilidade é uma meta que Portugal quer cruzar. Para isso, é preciso avançar na forma como usamos a nossa energia. Desenvolvimento traz conforto, sim. E conforto traz mais e mais equipamentos que nos ajudam e facilitam no dia-a-dia. Mas é preciso aprender a lidar com o desenvolvimento. É preciso usar a tecnologia com menos energia. A isso se chama eficiência energética. Bem aconselhados e com empenho, chegamos lá. E a sustentabilidade é uma aposta ganha. O aquecimento do planeta é um mito, é uma conspiração? Combatê-lo prejudica a economia? As teorias são muitas, mas os factos são ainda mais. Atualmente, as alterações climáticas já são uma realidade incontestável, sentida nos 4 cantos do mundo. Nas últimas décadas, o aumento das emissões de gases de efeito estufa resultado da mão humana tem sido alarmante. Estima-se que quase 2/3 destas emissões sejam causadas por menos de 100 empresas no mundo inteiro. As comunidades vulneráveis são as mais afetadas. Está na altura de refletir sobre o nosso comportamento. Se não reduzirmos as emissões de gases, a desflorestação e a poluição, se não protegermos o habitat e restaurarmos os ecossistemas, as consequências serão graves. O planeta está a aquecer, mas não só. Ao alterarmos o clima, agravam-se as chuvas, as secas e as inundações. Afetam-se ecossistemas inteiros, aumentam as tempestades tropicais e surgem cada vez mais fenómenos extremos. É urgente abrir os olhos, é urgente alterar os nossos estilos de vida, é urgente agir. Precisamos de cuidar da natureza, cuidar uns dos outros, apostar em energias renováveis, melhorar políticas e preservar aquela que é a nossa única casa. Não há progresso sem mudança e não há mudança sem a sua ajuda. Faça a sua parte, reaja, informe-se, inspire e partilhe.